Sementes de fé. Oh, Pastor Oídes José do Carmo. Olá, amados, quero abraçá-los na graça e na paz do Senhor e convidá-los a uma leitura na Palavra de Deus, no Evangelho segundo escreveu o evangelista João, no capítulo 4, os versículos 1 a 10. E quando o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido que Jesus fazia e batizava mais discípulos do que João, ainda que Jesus mesmo não batizava, mas os seus discípulos, deixou a Judéia e foi outra vez para a Galileia. E era necessário passar por Samaria. Foi, pois, a uma cidade de Samaria, chamada Sicar, junto da herdade que Jacó tinha dado a seu filho José. E estava ali a fonte de Jacó. Jesus, pois, cansado do caminho, assentou-se assim junto da fonte. Era isso quase a hora sexta. Veio uma mulher de Samaria tirar água. Disse-lhe Jesus: dá-me de beber, porque os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Disse-lhe, pois, a mulher samaritana: como sendo tu judeu, me pede de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se comunicam com os samaritanos. Jesus respondeu e disse-lhe: se tu conheceras o dom de Deus, e quem é o que te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. Muito bem, meus amados, que nos prestigiam nesse momento, quero nessa oportunidade falar um pouco a respeito dessa passagem, dessa narrativa bíblica, que relata um dos grandes episódios ocorridos durante o ministério terreno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Jesus foi um homem incansável, um servo trabalhador. Ele viveu intensamente a vida, o seu ministério, cumprindo com a sua missão. Então o Senhor não parava, ora no norte, no sul, no oriente, no ocidente. Ele percorria todas as cidades, aldeias, os territórios habitados naquela ocasião na terra de Israel, na terra da Palestina. E desta feita, o Senhor Jesus estava na Judéia, lá no sul. E ele teria que voltar para a sua cidade, onde ele morava, que era Cafarnaum, mais ao norte. E a palavra diz que o Senhor Jesus tinha que passar, havia a necessidade de passar pelo território da Samaria. Essa estrada não era a mais comum. Jesus sempre subia para a região de Cafarnaum, lá da Galileia, percorrendo uma outra estrada que margeava o Rio Jordão. Mas agora a palavra diz que era necessário passar por Samaria. Aqui nós temos uma grande lição. E descobrimos mais tarde que a real necessidade de Jesus passar por lá é porque tinha ali um povo sedento. A começar por uma mulher que precisava urgentemente ter um encontro com o Senhor e sofrer uma mudança de vida. Mas não era só aquela mulher, era toda uma cidade, era toda uma região faminta, carente de Deus, de conhecer a verdade. Então, na verdade, a grande necessidade que Jesus tinha é porque ele sabia de antemão que ali tinha um povo que esperava por ele, embora de forma inconsciente, mas Jesus resolveu passar pela estrada mais longa, mais difícil, mais trabalhosa, e ele fez um esforço redobrado e ali ele compareceu. E a narrativa diz que Jesus encontrou esta mulher, a mulher samaritana. E eu quero falar aqui com vocês hoje sobre alguns equívocos que essa mulher samaritana cometeu ao encontrar com o Senhor Jesus. Quantas pessoas realmente já ouviu falar de Jesus, de Deus, mas não o conhece na prática, na realidade? Lá no Antigo Testamento já tem uma expressão no profeta Oséias, quando diz lá: conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor nosso Deus. Porque não vale um conhecimento apenas teórico, ele precisa ser prático, experimental, vivencial. Você tem que encontrar com Deus pessoalmente para poder afirmar: eu conheço Deus por verdade.
Essa mulher, ao encontrar com o Senhor Jesus, ela não sabia quem era Jesus. E o primeiro equívoco desta mulher foi exatamente que ela confundiu Jesus com um judeu qualquer. Como tu, sendo judeu, se atreve a falar comigo que sou uma mulher samaritana? Ainda hoje, muita gente tem o Senhor Jesus apenas como um judeu, como um galileu, como um homem qualquer, como um filósofo, um mestre, alguém igual a todos os homens inteligentes. Aquela mulher confundiu, ela se equivocou, porque ela não conhecia Jesus e o chamou apenas de um simples judeu. Mas não foi esse o único equívoco desta mulher. Ao prosseguir aquele diálogo com o Senhor Jesus, quando Jesus pediu àquela mulher, a título de entabular uma conversa, dá-me de beber. E a mulher então disse que o poço é fundo, o Senhor não tem onde tirar essa água, porque Jesus havia falado, eu tenho a água para te dar, já que ela recusou dar água para Jesus por ser um judeu, eu tenho algo para te dar, uma água viva, se você beber essa água, você nunca mais tornará a ter sede. Fala em você uma fonte que saltará para a vida eterna. Aquela mulher cometeu o segundo equívoco, ela confundiu a natureza da água que Jesus estava oferecendo para ela. Ela imaginou que era uma água natural, normal, que estava no poço. Você não tem como tirar, o poço é fundo. Mas Jesus não falava dessa água, ele falava de algo muito mais profundo, mais concreto, com substância. Ele falava da água da vida, da salvação, do perdão, da alegria, da graça de Deus. Muita gente não conhece essa graça, essa água que Jesus tem para dar. Quando ele falou, vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Quando ele falou um dia, se alguém tem sede, vem a mim e beba. As pessoas, ainda hoje, muita gente não provou dessa água, desse perdão, dessa salvação, dessa vida nova que o Senhor trouxe para a gente. Continuou a palavra até que aquela mulher finalmente avançou um pouco, mas se equivocou novamente. Ela disse, vejo que tu és profeta. Claro que ela agora melhorou o conceito a respeito de Jesus, mas não tinha chegado no ideal. Muita gente, às vezes, entende um pouco de Cristo. Já não é mais um judeuzinho qualquer, agora já é um profeta. Mas Jesus é muito mais do que um profeta. Essa é a realidade. Profetas houveram muitos, e ainda hoje há profetas, mas Jesus é maior do que qualquer profeta. Aquela mulher não sabia disso, não entendia isso, como muita gente não entende também. A conversa continuou muito boa, até que aquela mulher se confundiu a respeito do local da adoração. Ela falou, vocês judeus adoram a Deus em Jerusalém, nós samaritanos adoramos a Deus aqui nesse monte. Aí Jesus falou, a senhora está enganada, lugar de adorar a Deus é em espírito e em verdade, não é só em Jerusalém, não é nesse monte, não é só no templo, não. Você deve viver uma vida 24 horas para a glória de Deus. Quanta gente se equivoca em relação à religião, local de adoração, e quer ser um religioso apenas nas horas vagas, quando é possível. Quer servir a Deus apenas aos domingos, por exemplo, de festa em festa. Mas o Senhor cobra de nós algo muito mais profundo. Adorador por excelência é aquele que vive adorando a Deus no trabalho, na família, enquanto viaja, enquanto dorme, no templo, fora do templo. Isto é, ele reconhece Deus em todo o tempo e adora a Deus o tempo todo. É isto que é necessário fazer. Aquela mulher se equivocou a respeito do local da adoração e muita gente hoje está fazendo o mesmo. Mas eu quero terminar essa palavra dizendo, finalmente, se você ler todo o capítulo 4, você vai descobrir que aquela mulher, finalmente, ela encontrou a verdade. Ela não se equivocou mais, porque ela falou, chamando Jesus, agora eu sei que tu és o Cristo, o enviado de Deus, Rei meu e Deus meu. Finalmente a mulher teve um esclarecimento de quem era de fato o Senhor Jesus. Se você ainda hoje não conhece plenamente, perfeitamente, é uma grande oportunidade de você abrir o coração de par em par, para o Senhor entrar na sua vida e você reconhecê-lo em espírito e em verdade quem é o Senhor Jesus. Ele é o Rei dos Reis, é o Senhor dos Senhores, é o único Deus verdadeiro capaz de guardar a sua vida aqui e te garantir uma eternidade feliz com Ele lá no céu. Que você possa ter esse entendimento
para a glória e para a sua felicidade. Que o Senhor te abençoe, em nome de Jesus. Sementes de